A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da lição dos adultos. Já estamos na lição de número 9, que traz por título: Quem é o Espírito Santo? Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas, da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 9 dos adultos do primeiro trimestre de 2025, que traz por título: Quem é o Espírito Santo? Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog, coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, vai aparecer o nosso blog e você clica no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta lição. Pega a dica, professor! Então, para iniciar, você pode realizar a dinâmica, mas se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Assim, você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus? O Espírito Santo é a força de Deus? O Espírito Santo tem a mesma essência de Deus? Eita! Por que nós podemos afirmar que o Espírito Santo é Deus ou é uma pessoa? Será que o Espírito Santo é uma pessoa? Como comprovar? Veja só, você vai estar fazendo essas perguntas para levantar uma discussão e também verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Eu sempre digo que nesse primeiro momento você deve fazer as perguntas e não responder. Deixa a sua turma na curiosidade. Até porque essas perguntas serão respondidas no decorrer da sua aula. Preste atenção, não fique querendo mostrar seus conhecimentos não, professor. Levanta a discussão, deixa o aluno participar, questiona. E no decorrer da aula, essas perguntas serão respondidas. Fique atento. Vamos para o nosso textuário, onde está escrito: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, segundo Coríntios. Veja só, já vou deixar bastante claro. Estamos falando acerca do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é Deus. Isso mesmo, Deus em essência, da mesma autoridade, da mesma substância, da mesma divindade. O Espírito Santo, nós o chamamos da terceira pessoa da Trindade, mas isso não significa que Deus é maior, que Jesus é mais importante. Não é isso. É porque os três formam um único Deus. Um único Deus em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vamos estar abordando acerca da pessoa e divindade e as heresias contra o Espírito Santo. Fica conosco até o final. Agora vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. É interessante perceber o seguinte: pastor, como identificar aquilo que é falso? Primeiro,
você precisa conhecer o verdadeiro. Não tem como você identificar aquilo que é falso se você não conhece o verdadeiro. Até porque você só define se é falso conhecendo o verdadeiro. Deu para entender? Em outras palavras, você só pode afirmar se um ensinamento é certo e está correto se você conhece a Bíblia Sagrada. Se você conhece a doutrina correta, o ensino correto que está na Bíblia. E para conhecer o que é verdadeiro, conhecer o que é verdade, precisa ler a Bíblia, participar da escola dominical, assistir o canal Descomplicando a Teologia. Precisamos ter preocupação, precisamos estar ativos na busca do verdadeiro conhecimento. Existem muitas pessoas pregando, ensinando aquilo que não é verdade, ensinando falsas doutrinas, ensinamentos que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Tudo são ensinamentos, mas existem ensinamentos verdadeiros e ensinamentos falsos. Pastor, como identificar um ensinamento falso? Observando na Bíblia. Se não está de acordo com a Bíblia, se não está segundo a Bíblia Sagrada, é falso. E nós devemos conhecer o verdadeiro para assim ensinar o que é falso. E nesta lição, vamos estar combatendo diversos ensinamentos que vão de encontro à palavra do Senhor. Não estão de acordo com a palavra. E por isso, se prepare, porque aqui o alimento é forte. Mas vamos para a nossa leitura diária. A leitura diária é o nosso devocional. É por isso que lá no meu Instagram, pega endereço PR Giovanni Santos e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias eu posto um cartaz bonito organizado referente à leitura diária. E toda segunda, lá em nosso Instagram, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais que você pode estar pegando e enviando para os seus alunos. Postamos também diversos cartazes que está sendo uma bênção. E lembrando a você, toda segunda-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo aula em nosso canal, tá bom? Toda segunda-feira, às 9h. Na segunda-feira, às 14h, este é o nosso vídeo de dinâmica, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 9, na segunda-feira já estreou a lição número 10, pois a lição número 9 estreou desde a semana passada. Por isso, se organiza, professor. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em João, capítulo 14, versículo 16, 17, capítulo 26, versículo 16, do 7 ao 14. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada. Eu tenho dito aqui, vamos colocar os nossos alunos para estarem participando ativamente da nossa aula. Por isso eu quero a sua participação, o seu like, o seu comentário. Aqui assim, chegou, gostou? Comenta. Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até Apocalipse. É fato que a igreja, desde o dias apostólico, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Na verdade, observe o seguinte: talvez dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo é o que mais tem heresias concernente ao seu ensinamento. A maioria das pessoas, até mesmo dentro das nossas igrejas, mesmo sem um conhecimento teológico, desacreditam da deidade do Espírito Santo. Tem pessoas que em nossa igreja pensam que o Espírito Santo é mais fraco, é dependente de Deus, está subordinado a Deus, é a força de Deus, é Deus agindo, é algo que foi criado por Deus.
Presta atenção, viu? Mesmo nas nossas igrejas, nas nossas escolas bíblicas dominicais, tem pessoas que pensam dessa forma. Presta atenção. Ah, pastor, não é todo mundo não, mas tem irmãos, por falta de um ensinamento, de um conhecimento. Daí a necessidade de você deixar bastante claro que o Espírito Santo é Deus, igual o Pai, igual o Filho. Não existe um Deus mais forte, mais poderoso, que pode mais, que manda mais. Tá ok? Ah, pastor, quer dizer que Deus Pai não manda no Espírito Santo? Ah, pastor, quer dizer que o Espírito Santo tem a mesma força, a mesma autoridade? Sim. A divindade é uma só. Só existe um Deus, uma divindade. A essência é a mesma. Só que essa divindade subsiste em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Logo, não existe um maior e um menor, um mais importante e outro inferior. Isso é uma heresia e deve ser refutada em nossa escola bíblica dominical. Precisamos ensinar a verdade. E, como eu tenho dito, o Espírito Santo, para muitos, não é Deus igual Pai, nem igual Filho. É um Deus inferior. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: o Consolador. No item 1, outro Consolador. Jesus disse ao seu discípulo que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro, nesta passagem, é no grego allos, e significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, diferente. O dicionário Vini afirma o termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro do tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro consolador, allos, outro, como ele, não héteros. Professores, prestem bem atenção. É necessário perceber que nós estudamos acerca do Espírito Santo da seguinte maneira: quem é o Espírito Santo e não o que é o Espírito Santo. Perceba a diferença. Nós falamos sempre o seguinte: quem é o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. E não falamos o que é o Espírito Santo, porque ele não é uma coisa. Ele não é a força de Deus agindo. Percebeu a diferença? Nós perguntamos quem é o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. E a terceira pessoa da Trindade. E não perguntamos o que é, porque ele não é a força ativa de Deus, como é ensinada pelos TJs. Observa também o seguinte: o próprio Jesus trouxe uma revelação sensacional quando ele disse que iria para o Pai, mas que enviaria outro, o Consolador, que estaria conosco. E esta palavra outro, lá no grego, é a palavra allos, que significa da mesma essência, do mesmo poder, da mesma autoridade, porque quem estaria vindo era o Espírito Santo de Deus, que é Deus, que tem poder, que tem autoridade, que não foi criado, que sempre existiu. Por isso, Jesus disse: vou enviar outro, e utilizou a palavra allos, que significa da mesma essência, do mesmo poder e da mesma autoridade. Se o Espírito Santo fosse a força de Deus, o poder de Deus, a força ativa de Deus, Jesus Cristo teria dito: vou enviar outros, mas teria utilizado a palavra héteros, que significa outro, diferente.
Não, não, não. O Espírito Santo é outro do mesmo, essência, poder e autoridade. Com esta palavra, Jesus está nos revelando a divindade, a deidade do Espírito Santo, porque assim como Jesus é igual ao Pai, o Espírito Santo é igual ao Filho e igual ao Pai. Não é superior, mas também não é inferior. O que você acha disso? Deu para perceber a diferença no grego de allos, outro da mesma essência, poder e autoridade, e da palavra héteros, diferente. O Espírito Santo não é héteros, o Espírito Santo é allos. Eita glória! Converse com seus alunos, tire essas dúvidas. Espero que depois dessa aula, seus alunos entendam, compreendam e ensinam que o Espírito Santo, ele é Deus igual ao Pai e igual ao Filho. Deu para entender? Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: o Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego paracletos vem da preposição para, ao lado, de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliar, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Veja só, a palavra utilizada normalmente para definir o Espírito Santo é a palavra Paracleto, que significa Consolador, aquele que está do lado para defender, para consolar, para auxiliar. E todas essas funções o Espírito Santo faz. Ele está em nós para estar nos ajudando, nos auxiliando, nos confortando, fazendo com que nós venhamos lembrar de tudo aquilo que foi estudado, de tudo aquilo que foi ensinado. Mas preste atenção, o Espírito Santo só vai te lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você leu. Tem muitas pessoas que querem que o conhecimento venha cair na cabeça dele da hora para outra. Não é assim não. O Espírito Santo fará lembrar tudo aquilo que você estudou. Logo, se não estudou, se não lê, não vai lembrar nada, viu? Fica atento. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: seu uso no Novo Testamento. O termo paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Para você entender, o próprio Jesus Cristo também tem termo, esse mesmo termo, que é atribuído ao Espírito Santo. Tem passagem bíblica que é atribuído a Jesus. Mesma função, mesmo poder, mesma autoridade. E nós, enquanto cristãos, devemos estar atentos que Cristo teve aqui nesta terra, ajudou, auxiliou, consolou o povo que estava com ele, aos seus discípulos. Mas, no entanto, ele foi para o Pai, mas disse que não nos deixaria órfãos. Por isso, mandou outro da mesma essência, no mesmo poder, para estar nos auxiliando, confortando. Aquilo que ele, quando estava presente com os seus discípulos, fazia ou fez, o Espírito Santo faz conosco. Porque hoje você tem o Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar o nome dele. Você tem o Espírito Santo de Deus. E isso é algo sensacional. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre o homem, fazia um milagre, operava o que era necessário e depois ia embora. Eita, presta atenção, no Velho Testamento era assim, o Espírito vinha,
capacitava a pessoa, fazia a obra que deveria e depois ele ia embora. Hoje é diferente. O Espírito Santo está conosco. Sempre eu digo que no Velho Testamento, o povo do Velho Testamento recebia o Espírito Santo ou se banhava no Espírito Santo de caneco. Eita glória! Quem já tomou banho de caneco, deixa aqui nos comentários, por gentileza. O que é, pastor? Como assim o Espírito Santo no Velho Testamento? As pessoas, o povo de lá, tomava banho de caneco. Calma que eu vou te explicar. O Espírito Santo no Velho Testamento vinha, realizava a obra e ia embora. Por isso que eu falo, é banho de caneco. Aquele canequinho vai lá, molha um pouquinho. Depois precisa molhar de novo, pegar de novo, vai molhando. Em pouquinho, em parte por parte. Senão não consegue tomar um banho bom. Deixa aqui quem já tomou banho de caneco. Já nós, a igreja hoje, nós tomamos banho é de ducha. Eita, é de chuveiro. Nós ligamos o resisto e automaticamente somos molhados, cheios do Espírito Santo. Hoje a igreja toma banho do Espírito Santo, é de ducha, é de chuveiro. Nós buscamos a Ele, adoramos a Ele e imediatamente estamos todos molhados da sua presença, da sua graça, do seu poder, do seu cuidado. Quem crê, deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Você hoje que faz parte da igreja e está cheio da presença de Deus, é molhado, é revestido, não de caneco, mas sim de chuveiro. Eita glória! Deixa aqui nos comentários, por gentileza, a sua opinião. Mas agora quero saber o seguinte, já está inscrito? Não acredito. Não se inscreveu ainda, só o sangue de Jesus na sua vida, viu? Mas vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, simulado, certificado, atividades para os seus alunos. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a Revista dos Adultos. Venha ser membro. Mas, dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título sua deidade, atributos e obras. No item 1, sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele. No entanto, na sequência lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Assim, tanto o espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternamente. Fica claro que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17, versículo 7, e assim por diante. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia Sagrada. Observe o seguinte, no Velho Testamento, por diversas vezes, o próprio Espírito Santo é chamado como próprio Deus, como aqui foi colocado o exemplo.
o Espírito do Senhor, o Espírito Santo se apoderou de Sansão. Usava Sansão para realizar grandes feitos. E quando ele perdeu a direção de Deus, o Espírito de Deus saiu dele. Logo, o Espírito que estava nele era o Espírito Santo. Quando saiu, a Bíblia descreve que saiu o próprio Deus, saiu dele. O Espírito Santo, quando sai de Sansão, é o próprio Deus saindo de Sansão. Para você entender, tá bom? O Espírito Santo, ele não é Deus Pai. O Espírito Santo não é Deus Filho. O Espírito Santo, ele é Deus. Quando nós falamos Deus, estamos falando da divindade, da deidade, e não da pessoa do Pai, nem da pessoa do Filho ou do Espírito Santo. Entenda, existe apenas um Deus em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que ele, o Espírito Santo, ele é Deus igual o Pai, igual o Filho, mas ele não é o Pai e ele não é o Filho. Não confunda as pessoas. A divindade é a mesma, a deidade é a mesma, a autoridade é a mesma, a essência é a mesma, a substância é a mesma, mas são três pessoas distintas. Deu para entender, professor? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, porque a minha intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título: seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente e as Escrituras Sagradas ensinam seu Espírito a fonte de poder e milagres. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Ele conhece todas as coisas, como está no Salmo 139, até as profundezas de Deus. Conhece o coração dos seres humanos e é conhecedor do futuro. Isso porque ele é onisciente, possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Hebreus 9, versículo 14. Para você entender, o Espírito Santo, ele é Deus. A sua divindade, a sua deidade pode ser verificada, comprovada pelaquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, como foi colocado aqui no texto. Ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Ele sabe os teus pensamentos, ele sabe o que você fez, ele sabe o que você vai fazer. O Espírito Santo, ele é eterno. Então, esses atributos, onisciência, onipotência, onipresença, eternidade, são atributos incomunicáveis. Só tem esses atributos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo não foi criado por Deus, criado por Jesus. Não foi criado. O Espírito Santo, ele é Deus. Entenda, esses atributos são atributos incomunicáveis que só quem tem é quem é Deus. E o Espírito Santo, ele tem esses atributos verificados aqui na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o Salmo 139, ele é sensacional. A própria Bíblia vai chamar o Espírito Eterno, Hebreus 9, versículo 14. São comprovações bíblicas acerca da divindade do Espírito Santo. Deu para entender? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eita glória! Eu lhe disse que aqui o alimento é forte, viu? Mas vamos dar seguimento. Mas antes, deixa eu apresentar aqui o meu livro. O livro Descomplicando a Escatologia. Descomplicando a EBD. Esse aqui todo professor tem que ter, viu? Vai estar te ajudando a ensinar cada vez melhor na sua escola bíblica dominical. E agora o nosso lançamento, Descomplicando o Casamento. Meus irmãos, está sensacional.
Caso você queira qualquer livro do pastor Giovanni, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo tem vários links para que você possa entrar no nosso grupo e assim conversar conosco, tá bom? Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: Suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, dá a vida eterna, guia o seu povo, é o Senhor da igreja e santificador dos fiéis. O Espírito habita nos crentes, é autor do Novo Testamento, da vida e é o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. É interessante você perceber que tem trabalho, ações, que quem faz é o Espírito Santo de Deus. Lembrando que quando a Bíblia diz que o Espírito Santo gerou Jesus Cristo, está falando de Jesus enquanto homem. Foi o Espírito Santo de Deus que colocou, que gerou Jesus no ventre de Maria. Foi uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo também que dá dons aos homens. É o Espírito Santo também que é o Senhor da igreja. Ele é o santificador dos fiéis. É o que habita nos crentes. Presta atenção com relação a habitar nos crentes. Quando qualquer pessoa aceita a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, observe, aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quem é o Salvador? É Jesus. Para ser salvo, a pessoa precisa aceitar a Jesus. Mas quando a pessoa aceita a Cristo, o Espírito Santo de Deus, que está nesta terra, ele passa a habitar nessa pessoa. E daí o mesmo passará por diversas transformações, libertações. Seus pecados são jogados no mar de esquecimento. Acontece o processo de transformação, de regeneração. E quem faz essa obra na vida do homem é o Espírito Santo. Eita glória! É ele que vai fazer esse trabalho em nós de regeneração, de santificação. É ele que vai estar conosco. Por isso, cuide do Espírito Santo. Pastor, cuidar do Espírito Santo, como assim? Não faça as coisas que não agradam a ele, não. Meu Deus. Não fique falando da vida dos outros, não, que ele não gosta. Não fique entrando em confusão, não, porque ele não gosta. Eita. Meu Deus, aperta o juízo. Nesse momento, se quiser e tiver tempo, viu? Você pode até abordar coisas que entristecem o Espírito Santo. Por exemplo, a mentira, a fofoca, a divisão. Eita glória, deixa Deus te usar, viu, professor? Mas depende do seu tempo. Eita glória, é bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte, está gostando dessa aula? Então vou lhe fazer um convite todo especial. Vamos estar lançando o nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Se você quiser estudar comigo, vou estar ensinando a você algumas técnicas, algumas formações, algumas metodologias de como ensinar de uma forma descomplicada. Caso você queira estudar, deixe o meu WhatsApp e na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo referente ao curso para professores 2025. Entra agora e vem estudar com o pastor Giovanni Santos. Mais informações só lá no grupo. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: Heresias antigas e novas. No item 1, as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente. Nas primeiras décadas, depois do concílio de Nicéia, havia diversas interpretações. Letra A. Os arianistas, Ário, considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estavam no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo
como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito. Letra B, Topicianos. Era uma seita do Egito, cujo nome vem de Topas, figura Atanásio, assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam seu Espírito Santo, um anjo e uma criatura. Letra C, Pneumatomacianos. Surgiram, depois dos Topicianos, o termo pneumatochaio vem da pneuma, espírito, e machomai, falar mal, contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebastes foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Professores da EBD, presta bastante atenção. Aqui agora vamos estudar as heresias com relação ao Espírito Santo, ao ensinamento errado acerca do Espírito Santo. Aqui foi destacado os arianistas, os topicianos e os pneumatocianos. Veja só, Ário dizia que o Espírito Santo foi criado por Deus. Logo, o Espírito Santo não era Deus. Mas vou abrir agora um parêntese. Sabe por quê? Antigamente, nesse período, 200, 300, 400, 500, 600 anos, aconteceu da seguinte maneira. Cada tema foi trabalhado de acordo com a época. Aqui, por exemplo, as pessoas não estavam, os teólogos, a igreja, não estava preocupado com o ensinamento sobre o Espírito Santo, mas sim sobre Cristo. Cada doutrina bíblica foi debatida de acordo com as circunstâncias, os movimentos existentes. Aqui nessa época não havia nenhum estudo, nenhuma organização, nenhuma preocupação com relação à pessoa do Espírito Santo. Toda a temática do terceiro século sempre foi focado em Jesus, sua divindade e a sua humanidade, como já estudamos aqui nesse trimestre. Tá ok? Mas com relação ao Espírito Santo, muitas pessoas, como Ário, Topicianos, os pneumatocianos, desacreditam, não acreditam na divindade do Espírito Santo. Uns dizem que Deus criou, é a belíssima criatura de Deus, Deus que criou o Espírito Santo. Logo, ele não é Deus. Outros já vou dizer que o Espírito Santo é um anjo. Logo, ele também não é Deus. Tudo isso são heresias. E existia aqui ainda os pneumatocianos que pregavam contra, refutavam todo ensinamento acerca do Espírito Santo. E nós devemos entender, saber separar o papel de cada um na divindade. Cada pessoa na divindade é sua persona, tem a sua persona, tem a sua personalidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, no entanto, os três é um só enquanto divindade. Logo, o Espírito Santo não criou Jesus, Jesus não criou o Espírito Santo, Deus não criou o Espírito Santo e o Espírito Santo também não criou a Jesus. Lembrando, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo gerou a Jesus, está falando dele enquanto homem. Já que foi o Espírito Santo, para você entender, tá bom? Já que foi o Espírito Santo que colocou Jesus no ventre de Maria. Espero que você tenha tirado suas dúvidas. Qualquer coisinha, deixa aqui nos comentários e vá também fazer a leitura lá em nosso blog do nosso artigo, lição comentada e lição descomplicada. Coloca no Google, Descomplicando a Teologia EBD, que você vai ter acesso aos nossos materiais. Fique à vontade. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: As heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é o seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus e usa a expressão "e todos ficaram cheios de Espírito Santo". A expressão hebraica Ruach Elohim
Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem é traduzida, na tradução do Novo Mundo, por força ativa de Deus. Veja só, as heresias na atualidade. Aqui foi destacado os TJs. Eles ensinam que o Espírito Santo foi criado por Deus, é uma criatura de Deus, ou a força ativa de Deus, é o poder de Deus, é a força de Deus, é aquilo que Deus tem, ele fala e acontece. É o poder de Deus, é a força de Deus. Por isso que na Bíblia deles, na tradução do Novo Mundo, aonde menciona o Espírito Santo, sempre é colocado a força ativa de Deus e não coloca o Espírito Santo. E quando coloca o Espírito Santo, coloca em letras minúsculas, ou seja, deixando claro que ele, o Espírito Santo, não é Deus, e sim uma criatura de Deus. Te pergunto, você crê nessa forma? Observando tudo aquilo que já foi ensinado, estudado. Você ainda está pensando que o Espírito Santo é a força de Deus ou ele é Deus igual Pai e igual Espírito Santo? Fica com o que ensinou Jesus. Vou enviar outro. Halos, mesma essência, mesmo poder, mesma autoridade. Mas vamos dar seguimento com o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol. Letra A crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim. Seu nome é Ahmad. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra Periclitos, renominado ao redor ilustre, com Paracletos. Assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que Paraclitos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum na Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Para você entender, a questão dos islamismo, para eles, quando Jesus menciona que estaria enviando o mensageiro, o Consolador, para eles, esse Consolador, esse que viria após a Jesus, já que Jesus veio para confirmar a Torá, que veio antes de Jesus, e depois de Jesus viria o mensageiro. Para estes, o mensageiro é o próprio Maomé. Pensa que situação. Meus irmãos, a luta é grande, viu? Quando nós estudamos as diversas heresias, percebemos o quanto esse mundo está sendo enganado com ensinamentos mais falsos. Mas vamos dar seguimento ainda com o nosso terceiro tópico, terceiro item. Veja só. Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, e que, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo nosso Senhor, o Paracleto, o Consolador, aquele que seria enviado, não é outra pessoa a não ser o Espírito Santo. Ele foi enviado do Pai, dito por Cristo Jesus, inaugurou a igreja e está dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não vem sobre nós e vai embora, não. Quando aceitamos a Cristo Jesus,
automaticamente o Espírito Santo passa a estar em nós. Lembrando, quando eu falo aceitar a Jesus, eu falo se converter. Não é levantar a mão na igreja, não. Nem todo mundo que levantou a mão na igreja aceitou a Jesus. Muitos estão cheios de interesses. Mas quando a pessoa se converte, automaticamente abre a porta do seu coração, da sua vida, da sua alma, do seu espírito, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar e assim fazer aquela faxina que só o Espírito Santo de Deus sabe fazer. Eita maravilha! Está gostando? Então já sabe, deixa aqui seu like. Mas vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia, de maneira abundante, e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina, o Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou, e para testificar dele. Não é possível uma força ativa, impessoal, ser enviada em nome de alguém, tendo tais atributos. Não é à toa que o Espírito Santo de Deus foi enviado a esta terra pelo Pai, em nome de Jesus, para que pudesse estar consolando, convertendo, isso mesmo. Quem convence o homem do pecado, da justiça, é o próprio Espírito Santo. É ele que nos convence do pecado. Quando qualquer pessoa, quando você pensa em fazer algo errado, você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: não faça, não vá, não pegue, não assista. Eita, o Espírito Santo, ele fala conosco. Por isso, ele é uma pessoa e está disposto a nos abençoar, nos encher de dons espirituais para que a obra dele possa ser feita em nossa vida, em nossa casa, na nossa família, em nosso bairro, em nossa rua, em nossa cidade, em nosso país, em nome de Jesus. Você crê? Deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Quero saber o seguinte: gostou dessa aula? Você entendeu? Tirou suas dúvidas? Deixa aqui nos comentários. Eu não sei como é que você assistiu o vídeo até agora e não se inscreveu, não deixou seu like e não fez seu comentário. Só o sangue de Jesus, viu? E outra coisa muito importante, recomendo você assistir a nossa dinâmica, porque tem pontos que eu deixei para colocar na dinâmica. Você vai gostar, vai facilitar o entendimento dos seus alunos. Se você quer que os seus alunos aprendam mais, recomendo você utilizar as nossas dinâmicas, que sempre são dinâmicas teológicas, práticas, divertidas. Seus alunos vão gostar, tá bom? Mas que Deus te abençoe cada vez mais. Até a próxima aula, se ele assim permitir. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.